Olá a todos, bem-vindos. A gente vai começar em um minutinho. Bom, boa noite a todos. Em função de respeitar o tempo daqueles que estão aqui, a gente já vai começar. Mas antes disso, eu gostaria só de falar algumas coisinhas em relação à tecnologia, né, do webinar. Primeiramente, meu nome é Anelisa, sou vice-presidente da LCR Capital Partners no Brasil e agradeço muito a presença de vocês. Junto com a gente está hoje o Carlos Barros, sócio da CAP Imóveis no Exterior e também representante da América Latina da AMG Realty. E da LCR, o Marcelo Gorenstein vai nos juntar a gente no final, assim como a Heloísa Arazi, também da AMG, vão se juntar a gente no final para tirar todas as dúvidas. Então, falando em dúvidas, a gente vai pedir para quem tiver alguma pergunta a qualquer momento, por favor, use a funcionalidade Q&A, Q&A, que é questões e perguntas, né? Perguntas e respostas. Vocês podem escrever o que vocês tiverem ali de questão, e aí a gente no final vai pegar essas perguntas e responder. O chat também está disponível para quem quiser fazer algum comentário, mas eu vou solicitar que, se vocês tiverem perguntas específicas que sejam para que a gente responda e que a gente esclareça suas dúvidas, use a funcionalidade de perguntas e respostas, facilita bastante para a gente, tá bom? Todo mundo está com câmera e microfone desativados, a não ser quem vai apresentar hoje. Acredito que seja isso. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e vamos lá. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho sobre quem é a LCR, né, a empresa que está oferecendo esse webinar. É uma empresa norte-americana
que está presente em 7 cidades no mundo. E apesar da gente ter começado com o visto de investidor EB5, que é o visto permanente para os Estados Unidos, eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Hoje a gente tem outros serviços também, eu vou falar mais dos serviços no final. Mas o objetivo final da empresa é auxiliar indivíduos e famílias de alto patrimônio a alcançar os seus objetivos globalmente. Então, acreditamos que o acesso a mercados globais, principalmente nos Estados Unidos, pode transformar a vida dos nossos clientes. E a nossa missão é ser uma empresa de confiança. Acho que essa é uma das principais características da LCR. Por causa do tipo de indústria e mercado que a gente trabalha, a gente busca sempre estar o mais compliant possível, mesmo que não seja uma exigência da lei, e buscar evitar conflitos de interesse. Então, a gente traz aí uma expertise do mercado de diferentes setores. A direção executiva da empresa fica em Westport, nos Estados Unidos, e a gente trabalha com a escolha de parceiros, da mesma forma que a gente trabalha na escolha de quais são os serviços que a gente vai oferecer e como esses projetos e serviços vão ser oferecidos. Ou seja, a gente busca, de fato, ser o parceiro para aquela família que está buscando internacionalizar os seus negócios, os seus investimentos e, principalmente, mudar de país, seja de forma temporária ou de forma permanente. E mesmo se nós não conseguimos suprir a demanda do serviço necessário internamente, a gente busca aí escolher a dedo diferentes parceiros no mercado que sirvam para atender todas as necessidades dos nossos clientes. E dessa forma, a gente consegue, então, criar um histórico de sucesso, não só em alcançar os nossos objetivos e auxiliar os nossos clientes a alcançarem seus objetivos, mas também fazer isso com um atendimento ao cliente de nível de excelência. Eu diria que esse é o principal objetivo da empresa. Então, para que a gente faça isso, a gente busca trabalhar com os melhores prestadores de serviço da indústria, e a gente tem aí alguns exemplos de quem são essas empresas e quais são as diferentes áreas que a gente trabalha. Então, por exemplo, nos projetos de EB5, a gente procura trabalhar com incorporadoras sócias que sejam empresas extremamente sólidas no mercado. Isso vai garantir uma boa credibilidade e função de crédito também, para que o retorno do capital seja dado e que o investidor alcance seus objetivos. Trabalhamos com o NS e o Signature Bank, que são também líderes dos seus mercados e principalmente em questão de compliance. Trazemos consultorias internacionais de ponta nos nossos mercados principais, que são Índia e Brasil. E, claramente, trabalhamos com advogados de imigração, porque o nosso principal negócio é o visto de investidor. Então, hoje nós convidamos um dos nossos principais parceiros nos Estados Unidos, no setor que ele trabalha, que é a compra, venda e financiamento de imóveis, é o Carlos da AMG e da CAP. E uma questão interessante também, além de compra e venda, é financiamento e gerenciamento dos imóveis. Mas ele vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Acho que está no mudo, Carlos. Boa noite. Estão me ouvindo agora? Sim, perfeito. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a CAP Imóveis e o grupo, né, CAP AMG. A CAP Imóveis é uma imobiliária global, especializada na Flórida, e a grande parceira, a única parceira, né, a parceira que nós temos na Flórida é a AMG International REIT, do nosso grupo, e está focada no público brasileiro, tá? Nós atuamos no mercado da Flórida há 20 anos, os sócios da CAP atuam há mais de 20 anos,
no mercado da Flórida, focado no público brasileiro. E nós, como nós falamos nos Estados Unidos, somos uma imobiliária one-stop shop. Esse termo significa que é uma consultoria completa, não é uma consultoria que vai muito além da consultoria imobiliária, da intermediação, né, de um imóvel, né? Esse conceito significa que você, entrando em contato conosco, você basicamente não precisa contratar nenhum outro serviço direta ou indiretamente relacionado à compra do imóvel. Então, eu listei aqui alguns serviços que nós prestamos ou indicamos ou temos algum parceiro relacionado, né? Nós temos parceiros tanto nos Estados Unidos como no Brasil para prestar esses serviços, né? Então, eu listei alguns aqui, né? Que é assessoria jurídica e contábil, para você comprar um imóvel na Flórida, às vezes você precisa, principalmente se você tiver renda lá de short-term rental, né? Transferência de recursos, como que eu pago o imóvel, como é que eu envio esse dinheiro para o exterior. Estruturação societária para compra, aqui, por exemplo, eu compro pela pessoa física ou eu compro pela pessoa jurídica, né? Nós sempre recomendamos comprar pela pessoa jurídica, na maioria das vezes, isso para evitar a aplicabilidade do imposto sucessório na Flórida, que é alto. Isso depois a gente pode explicar um pouquinho melhor na parte de Q&A, nas perguntas e respostas, mas é uma coisa simples, a maioria dos nossos clientes compra pela pessoa jurídica. Nós também oferecemos seguros internacionais, orientamos em todo o processo de financiamento do imóvel, né? Depois eu vou falar um slide mais detalhado sobre financiamento de imóvel, mas ao brasileiro é permitido comprar o imóvel na Flórida financiando por meio de bancos americanos. Com isso, aproveitando aí os baixíssimos juros americanos e os longos prazos de pagamento, até 30 anos para pagar. Eu vou falar em mais detalhes depois. Temos também advogados de imigração e consultores de imigração, a LCR é o nosso grande parceiro aí nessa área. E prestamos também o serviço de administração do imóvel. Então, eu comprei o imóvel, quem é que vai cuidar do meu imóvel, quem é que vai receber as cartas, ver se tem algum problema, vazamento, quem é que vai fazer a limpeza do imóvel, isso tudo a gente cuida. Nesse sentido, nós também prestamos um serviço de gestão do aluguel. Então, se você comprar um imóvel, seja para aluguel de longo prazo ou seja para aluguel de curto prazo, né, se você quiser obter renda com isso, nós fazemos toda a gestão do aluguel. Eu também vou falar um pouquinho mais detalhes como é que funciona essa gestão no último slide, né, porque essa é uma dúvida frequente aí de quem nos procura. E temos soluções exclusivas de arquitetura e design também. Então, até isso, se você quiser reformar o teu imóvel na Flórida, decorar o teu imóvel na Flórida, nós temos projetistas aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que vão reformar. Nós temos os contractors lá, né, que fazem tudo para você, e você pode decidir tudo daqui do Brasil. Até a mobília você pode escolher em lojas parceiras aqui do Brasil. Nós temos parcerias com lojas no Brasil, de preferência dos brasileiros. Um exemplo aí é a Breton, uma loja conhecida de todos. Temos outras, tá? Mas só dando o exemplo da Breton, você pode ir na loja aqui no Brasil, escolher seu móvel aqui no Brasil, pagar aqui, parcelado ou à vista, e nós cuidamos, junto com os nossos fornecedores parceiros, de todo o trâmite para enviar essa mobília para a Flórida. Então, isso aí são alguns serviços que nós prestamos dentro desse conceito de um one-stop shop de compra de apartamentos na Flórida. Vou passar o próximo slide aqui. Por que investir na Flórida? Tá? Então, a Flórida, ela é um dos estados que mais crescem nos Estados Unidos, né? Ela tem um PIB, né? Em 2018, a Flórida ela atingiu um PIB de $1 trilhão. Se ela fosse uma nação independente, se ela fosse um país, ela seria a 17ª economia do mundo, né? Acima aí de países como Suíça, Holanda, Arábia Saudita e Argentina. Ela é o estado com a terceira maior população dos Estados Unidos, muitas oportunidades de emprego e de negócios, né? Orlando, por exemplo, foi considerada a principal cidade nos Estados Unidos para se abrir um negócio. Miami tem a maior densidade de startups por residentes. Então, as oportunidades para empreender na Flórida são inúmeras, né? São infinitas. Aí realmente um estado muito business friendly, né? A qualidade de vida nem se fala, né? Clima agradável o ano todo. Você pode pegar praia no inverno em Miami. Qualidade de vida, boas escolas, bons hospitais, segurança, enfim. É um hub global. Orlando e Miami são hubs globais. Pessoas do mundo inteiro moram na Flórida ou visitam a Flórida. Então, para você se conectar com outras pessoas, para você criar conexões globais, criar um networking global, e dentro desse conceito de mobilidade global, não existe lugar melhor do que a Flórida para você se projetar globalmente, tá? E no caso do Brasil, nós ainda temos um grande
um grande diferencial que é bem próximo à Flórida do Brasil, né? Em 8 horas você tem um voo direto para Miami. Tá? Vários investimentos estão ocorrendo na Flórida neste momento. Eu quero frisar aqui essa questão do trem-bala, tá? É um trem-bala que está sendo construído aí entre Miami e Orlando. Esse trem, na verdade, ele já existe, né? De Miami para Fort Lauderdale e Palm Beach, está em construção aí um braço que vai ligar Palm Beach a Orlando. Na verdade, essa obra já era para ter sido concluída. A pandemia atrasou um pouquinho aí o cronograma, mas está para ser finalizado aí já em 2022. Então, você imagina a dinâmica, né, que essa linha ferroviária vai ter no sul da Flórida. Você não só vai ligar Miami a Orlando, mas também em Orlando vão ter estações dentro dos parques, no aeroporto. Você vai poder pegar um trem, por exemplo, de Orlando direto para o porto de Fort Lauderdale, embarcar num cruzeiro. Então, são alguns dos investimentos aí que acontecem na Flórida hoje. Ana, se você quiser passar o slide para mim, não estou conseguindo aqui. Só um minutinho. Tá, obrigado, Ana. Esse outro slide, também ainda em Por que investir na Flórida, é um fenômeno interessante, porque a Flórida, ela tá, principalmente nesse momento de pandemia, está sofrendo uma verdadeira invasão de outros americanos, né, de outros moradores americanos. São mais de 1.000 novos moradores por dia que a Flórida recebe. Não são turistas que vêm passar um mês, ou passar um final de semana, são pessoas por dia, tá? Mais de 1.000 que vão para realmente fixar a residência na Flórida. Por que isso está acontecendo? Já era vontade dos americanos, né, de muitos americanos, já era o sonho, né, é o sonho de muitos americanos, morar na Flórida, né, principalmente aposentados buscam a Flórida, né, para sua aposentadoria. E agora, durante a pandemia, as pessoas estavam em Nova York, principalmente no começo da pandemia, no auge da contaminação, teve todo aquele problema, né, de muitos infectados, né, principalmente nas regiões com maior congestionamento, com maior densidade demográfica. As pessoas falaram, por que não? Elas começaram primeiro a sair desses grandes centros e ir para áreas suburbanas, lá de Nova York mesmo e de outros estados do norte. E outras falaram, por que não ir para a Flórida? Já era um desejo ir para a Flórida, vamos para a Flórida, né? Já estava mesmo trabalhando de forma remota, as crianças já estavam em homeschooling. Dessa forma, a Flórida sofreu uma verdadeira invasão dessas pessoas e que muitas delas optaram por fixar a residência. Mas não foi só, esse fenômeno não aconteceu só com pessoas, com indivíduos. As empresas também seguiram o mesmo caminho. As empresas, claro, por um outro motivo, tá? Claro que os sócios, os executivos também, né, tinham esse desejo de morar na Flórida, ter uma qualidade de vida melhor, mas as empresas foram principalmente pelo motivo de que a Flórida tem um ambiente fiscal muito mais atrativo. Não existe State Income Tax na Flórida, é um imposto estadual. E esse é um diferencial enorme entre os estados, né? Nova York e Califórnia são estados vistos como estados extremamente caros, extremamente com uma tributação muito alta. Então, a Flórida, nesse sentido, tem esse grande diferencial. Muitas empresas já tinham essa decisão de ir para a Flórida, assim como os indivíduos, porém elas tinham receio, né? Receio de mudar. Como é que eu vou mudar um escritório, meu escritório aqui, por exemplo, do centro de Nova York, vou ter que abrir um outro escritório em Miami? Será que os meus funcionários vão se adaptar? Será que os meus colaboradores vão se adaptar? Só que agora, na pandemia, esse problema acabou, porque muitos dos funcionários já tinham ido para a Flórida. Então, com o sucesso do trabalho remoto, não teve mais esse problema, né? Então, alguns exemplos aí. Então, realmente está havendo essa grande invasão de empresas, né? A Flórida está no radar dessas empresas, né? Dessas grandes corporações nos Estados Unidos. Eu trouxe algumas manchetes, peguei duas manchetes aí, uma da Forbes, dizendo que forget about San Francisco and Silicon Valley, Miami is planning on becoming the next great tech hub. Realmente, a cidade de Miami, ela está sendo muito comentada nos Estados Unidos como a nova Silicon Valley. Se vai ser realmente o novo Vale do Silício, a gente ainda não sabe, mas com certeza é um polo de tecnologia que está despontando nos Estados Unidos. E a outra grande notícia, se vocês pesquisarem na internet, eu trouxe só duas manchetes aqui para ilustrar, é que também Miami está sendo vista aí como the new New York, né, ou a nova Wall Street.
né? Empresas do setor financeiro estão migrando para Miami. A última notícia, a mais recente que nós tivemos aí foi da Goldman Sachs, né, uma gigante de Wall Street que começou a migrar suas operações para Miami, colocar algumas das suas divisões em Miami. Mas tem vários exemplos aí de hedge funds, né, que estão indo para Miami, realmente mudando a sede de Nova York para Miami. Até o Trump mudou, né, o seu domicílio fiscal para Miami, justamente porque ele não quer pagar tanto imposto lá em Nova York. Outras empresas, né, que eu trouxe aqui esse slide do Twitter, só para, dentro desse contexto, aí, dentro dessa atmosfera de que as empresas estão indo para a Flórida, agora, dia 18 de janeiro, teve uma mensagem aí trocada pelo mega empresário Elon Musk com o prefeito de Miami, o Francis Suárez. E isso viralizou na internet. Tá? O Elon Musk ele escreveu na internet que ele tem uma empresa, né, que chama The Boring Company, que teria a tecnologia e as condições para construir túneis no subsolo de Miami, recortar todo o subsolo de Miami, não para carros ou para metrô, nada, mas seriam túneis isentos de poluentes, seriam carros elétricos. Ele colocou isso no Twitter, marcou o governador da Flórida, marcou o prefeito de Miami, e logo em seguida o prefeito respondeu, o prefeito Francis Suárez respondeu, dizendo, count me in, no brainer, né? Conte comigo, sem problemas. Isso viralizou porque realmente isso para o mundo corporativo americano é muito importante, essa postura que a Flórida tem de receber as novas empresas. É uma postura muito mais business friendly do que a Califórnia, do que Nova York. Aliás, o próprio Elon Musk reclamou recentemente de que a Califórnia não tem uma política de estímulo, né, às empresas e está espantando as suas empresas. Então, por isso também que está havendo esse êxodo de empresas de tecnologia para outros estados. Outra empresa grande, além da Goldman Sachs, que eu dei o exemplo que foi para a Flórida, foi a KPMG, né, uma das Big Four, uma das grandes empresas de consultoria e auditoria, que já tinha um centro de treinamento em Orlando, na comunidade de Lake Nona. Ela agora parece que ela vai ocupar 2 prédios de escritório também em Lake Nona. Então, ela também está querendo sair e ir para a Flórida. E outra grande empresa aí, esse é um boato forte que tem na Flórida, é que a Disney quer sair da Califórnia e ir para a Flórida, o escritório da Disney. Né? A Disney tem parques na Flórida e tem parques na Califórnia, mas a sede do escritório sempre foi na Califórnia. E parece que ela vai para a Flórida, justamente porque a Califórnia tem uma política de pouco estímulo aos empreendedores, pouco estímulo às empresas. A Disney está sofrendo grandes prejuízos na Califórnia porque os parques lá não foram abertos, nem com restrição, enquanto que na Flórida foram, e está sendo um sucesso a organização dos parques na Flórida. Durante essa pandemia está muito bem organizado. Então, esses são alguns exemplos, né? São alguns exemplos que eu trouxe para mostrar que a Flórida está super no radar aí das empresas americanas. Deixa eu falar rapidamente aqui sobre Miami, né? Eu coloquei esse slide mais para falar um pouco sobre os principais bairros de clientes que pedem para comprar conosco, tá? Tem outros bairros que não estão aqui. Tem vários outros bairros que são muito bons também para investimento, né, em Miami, mas eu citei alguns que são os principais. Eu acho que vale a pena falar sobre a transformação que está ocorrendo em Downtown. Downtown está passando por uma verdadeira revolução, né? Recentemente foi entregue lá um dos maiores complexos mixed use do mundo, né? O Miami World Center. Complexo mixed use é um complexo que mescla no mesmo espaço unidades hoteleiras, unidades residenciais, unidades de escritório. Embaixo geralmente tem lojas, estabelecimentos, verdadeiros shopping centers, outros tipos de estabelecimentos. No caso do Miami World Center, parece que vão fazer até uma clínica de saúde, aproveitando aí esse problema da pandemia. Dentro desse complexo tem um empreendimento que chama Legacy, que eu vou falar no próximo slide, que é um empreendimento, um dos principais empreendimentos voltados para short-term rental, está vendendo muito bem para quem quer investir, né, em short-term rental. Outro bairro que também é muito procurado por investidores internacionais é Brickell. Esse está super procurado, está super em alta, justamente porque ele conseguiu, além dele estar super bem localizado, Brickell era o distrito financeiro de Miami. Basicamente, a questão aí de 10 anos, um pouco mais, ele só tinha escritórios, né? Pouquíssimos prédios residenciais. E de lá para cá isso mudou muito, né? Começaram a surgir muitos empreendimentos residenciais também em Brickell. E isso fez com que Brickell criasse, né? A atmosfera de Brickell
começasse a crescer no sentido de ter toda essa vibração urbana que Miami pode oferecer, né? E bem localizada, né? Pertinho ali do centro, né? Edgewater, também seguindo essa linha, né, pelo fato de estar localizada, ela é do lado ali de Brickell, só que ainda não tem esse agito de Brickell, né, e talvez nem tenha, o conceito lá é outro. Também está super bem localizado do lado ali do Miami Design District, do lado de Midtown. São prédios, tem muitos lançamentos ali na frente da Baía de Biscayne. É um bairro também que está sendo muito procurado por investidores. E nós temos aí também a parte do norte, Bal Harbour, Sunny Isles, são bairros mais nobres. Sunny Isles é famosa, aí Sunny Isles Beach, né, é famosa pelos condomínios de altíssimo luxo, com marcas internacionais, né, um deles é o Porsche Design Tower. Uma construtora se uniu à marca Porsche, construiu um dos prédios mais luxuosos do mundo, onde você pode estacionar o seu carro dentro do seu apartamento. Tem um elevador de carros de altíssima tecnologia, né? Então, imaginem celebridades, né, pessoas que não querem ser vistas, pessoas que precisam de um ambiente mais reservado, ela nem sai do carro para pegar o elevador, ela simplesmente entra no elevador com o carro e já vai para a casa dela, né? Além desse prédio, você tem outros na região de Sunny Isles que também fizeram parceria com marcas internacionais, um deles é o Armani, você tem o Ritz-Carlton Sunny Isles, que está lá também, entre outros, tá? E o bairro de Aventura, já é muito conhecido dos brasileiros, também está passando por uma transformação, ele que sempre foi um bairro mais residencial, do lado ali do Shopping Aventura Mall, e começou a receber também um pouco agora de empresas, bancos, instituições financeiras. Parece que ele está pegando um pouquinho ali das características de Brickell, mas vai ser difícil ele se tornar Brickell, né? Mas de qualquer maneira isso é muito bom, né? Isso também é um dado importante aí para quem compra em Aventura em termos de valorização. E depois temos as cidades no entorno, né? Vale a pena citar aí um pouco dessas cidades no entorno, porque elas ficaram muito na moda agora, principalmente com esse fluxo de pessoas vindos de americanos, né? Vindos do norte em busca de casas no subúrbio, né? Então, Boca Raton é uma cidade que está muito demandada, tá vendendo muito, tanto para americanos como para brasileiros, mas agora ela está muito em alta. Fort Lauderdale não é bem uma cidade metropolitana, é um grande centro, mas é uma cidade também muito procurada aí por brasileiros. Weston, sim, é uma cidade suburbana excelente, uma comunidade planejada, aliás, planejada pela mesma empresa que planejou o Magic Kingdom, né, a Disney World. E as escolas públicas em Weston são excelentes, então é um bairro é uma cidade que vale a pena também investir. E depois nós temos Doral também, que é uma cidade suburbana. Brasileiros compram também, mas Doral é mais procurada por latinos, na América Latina, não Brasil, mas latinos. Vou falar rapidamente aqui sobre a região central da Flórida, que seria Orlando, e já vou entrar um pouco nessa questão de short-term rental, que é o que as pessoas mais perguntam, tá? Primeiro eu queria falar uma curiosidade, né? Eu fiz questão de fazer esse slide separado de Orlando, porque a região central da Flórida, né, para mostrar um pouco uma coisa que os brasileiros não conhecem em relação a Orlando, né? Para quem vai bastante para Orlando já deve saber, mas é importante conceituar que essa região central da Flórida, ela vai muito além dos parques, e existem excelentes oportunidades, principalmente nas cidades no entorno de Orlando, né? Na verdade, quando alguém diz que vai comprar ou comprou uma casa em Orlando, 99% das vezes não é em Orlando. Eu costumo brincar que nada fica em Orlando, né? Nem a Disney fica em Orlando. A Disney fica numa cidade chamada Lake Buena Vista, e parte do complexo, invade outra cidade que chama Kissimmee. E essa sim, né? Essa Kissimmee já é um pouco mais conhecida dos brasileiros, porque ela tem uma variedade enorme ali de condomínios de casas de temporada. Muitos brasileiros se hospedam em Kissimmee, né? E Kissimmee muitas vezes é confundida como um bairro de Orlando, quando na verdade é uma cidade em um condado até diferente, né? Então, assim como Kissimmee, merecem destaque outras cidades aí no entorno de Orlando. Algumas delas são Winter Garden, Windermere, Winter Park, né? O Winter Garden, né? O Winter Garden, por exemplo, tem um centrinho histórico, eu não sei se quem tá nos assistindo conhece, mas tem um centrinho histórico super bonito, super charmoso. São cidades, algumas dessas cidades são comunidades super pequenas, com características ainda preservadas de uma cidade do interior da Flórida. Muitos brasileiros, quando vão para Orlando, né, eles vão com um pacote comprado para visitar os parques, às vezes não dá tempo de conhecer essas cidades no entorno de Orlando, né? Mas é importante pontuar que são cidades que têm condomínios extremamente luxuosos. O Windermere, por exemplo, semana passada, o ex-jogador de basquete, Shaquille O'Neal, acabou de vender a mansão dele em Windermere, de frente para o lago. O Windermere fica no meio de uma cadeia de lagos super bonita da Flórida, que chama Butler Chain of Lakes.
Então, você imagina a quantidade de milionários que não construíram casas ali na frente dos lagos, e eles são todos conectados, navegáveis. Você pode, quem gosta de esporte aquático, lancha, barco, da mesma forma que Miami, você pode também ter esse tipo de atividade ali. Então, muitas celebridades têm casas em Windermere. Um dos condomínios mais luxuosos da Flórida estão em Windermere. Vários famosos brasileiros têm casa lá. Até o falecido apresentador Gugu Liberato, a casa dele, onde ele sofreu acidente, era em Windermere também. Então, é importante a gente citar, né, isso que acontece em volta de Orlando, né? Não só ali a cidade de Orlando, porque, na verdade, tudo que acontece ali em volta. Tem muita oportunidade, é um mercado extremamente diversificado. Eu vou entrar um pouquinho, então, nessa questão do short-term rental. Eu queria mostrar esses dados para vocês do fluxo de pessoas que vão para Orlando, tá? Então, eu tenho aí 75 milhões de pessoas visitaram Orlando em 2019. Nós não temos ainda o dado de 2020, provavelmente foi menor por causa da pandemia, mas ainda não tem um dado oficial. Mas são 75 milhões de pessoas que visitaram Orlando em 2019. Para vocês terem uma ideia, né, de como esse número é impressionante, o Brasil, em 2014, na Copa do Mundo, recebeu no território inteiro do Brasil, território nacional, 1 milhão de turistas. E Orlando, uma cidade sozinha, recebeu 75 milhões em 2019. Sem qualquer tipo de Copa do Mundo, nada. Só porque Orlando tem os parques e todo mundo gosta de visitar Orlando. Tá? Então, assim, é um fluxo impressionante de pessoas que praticamente garante, né, demanda por hospedagem. Não à toa, Orlando é considerado pela Forbes também, já foi considerado o melhor lugar do mundo para se investir em imóveis, principalmente vacation homes. Então, para quem tem interesse em obter renda com aluguel por temporada, não tem lugar melhor aí do que Orlando. E Miami agora, né, não quer ficar para trás, está construindo esses grandes empreendimentos em downtown, que eu vou comentar no próximo slide, mas antes de passar, deixa eu só comentar alguns acontecimentos, Ana, que vão acontecer aí nos próximos anos, que vão garantir ainda mais fluxo de pessoas para a região da Flórida. Em 2023, nós temos o centenário da Disney. Você imagina a Disney, que está sofrendo prejuízos aí durante a pandemia, o que ela não vai inventar de eventos para tentar atrair esse povo que não conseguiu ir para Orlando durante a pandemia. Eu mesmo tenho vários amigos que compraram pacotes aí para Orlando, não puderam ir, e já negociaram com as agências o crédito, e assim que os voos voltarem, eles vão para Orlando. Né? Você imagina, o mundo inteiro está esperando voltar para Orlando. Não existe cidade mais preparada no mundo para receber esses turistas todos, né, quando a coisa voltar ao normal. Né? 2023, 2024 tem um novo parque na Universal, mas parque lá em Orlando toda hora está sendo lançado. Né? 2026, Copa do Mundo nos Estados Unidos. Vai muita gente para os Estados Unidos inteiro, principalmente para a Flórida. E 2028, centenário do Mickey. Né? A Disney, com certeza, vai fazer um monte de festa aí também por causa do Mickey. Né? Agora sim, por favor. Tá? E por que agora é interessante investir na Flórida? Né? Eu disse aí dados abrangentes sobre a Flórida, mas por que agora é um momento específico importante para se investir na Flórida? Porque nós estamos passando por um desequilíbrio histórico no mercado, né, entre oferta e demanda. E é um momento pontual, é um momento de desajuste por conta da pandemia, não é uma tendência, isso não vai continuar. Né? A pandemia vai acabar. A gente achava que ia acabar antes, demorou um pouco mais, mas ela vai acabar, as vacinas estão aí e nós já estamos vendo a normalidade voltando, inclusive em números de mercado. Contar rapidamente aqui para a gente ir para as perguntas e respostas, mas é importante para o pessoal entender por que dessa oportunidade. No mundo inteiro, por conta da pandemia, existe uma percepção de que casas em regiões suburbanas eram mais seguras do que ficar preso dentro de um apartamento em uma região congestionada. Isso aconteceu no centro de Nova York, aconteceu aqui no Brasil, em São Paulo, o pessoal foi todo para o interior, aconteceu no Canadá, aconteceu no mundo inteiro. E Miami foi a mesma coisa. Então, as pessoas simplesmente abandonaram seus apartamentos em Miami, seus condomínios, né, apartamentos dentro de prédio, em busca das chamadas single family homes, que são casas residenciais em regiões com menor densidade demográfica. E os americanos também do norte, que invadiram, todo esse pessoal que invadiu a Flórida, a mesma coisa. Foram atrás das chamadas single family homes. Essas casas residenciais, não são vacation homes, são casas residenciais. Vacation home é para aluguel por temporada. Bom, o mercado de single family homes explodiu. O preço foi lá para cima, chegou ao ponto de 5 ou 6 pessoas competirem pela mesma casa. Né? Porque não tem inventário para essa demanda. Não existe inventário no mercado para essa demanda. E quem tinha uma casa
Não vendeu, tirou do mercado, porque vai para onde? Ficou com a casa. Então, houve esse desequilíbrio. O que essas pessoas começaram a fazer agora que elas perceberam que, primeiro, os condomínios em Miami estão super baratos. Estavam, tá? Já está mudando. Mas só para vocês entenderem. Os condomínios em Miami estão super baratos, assim como em Manhattan também ficaram baratos, em outros centros metropolitanos. Mas em Miami está super barato. As pessoas viram que, por que eu não posso comprar um apartamento em Miami super espaçoso, que está barato agora, tem espaço para home office, tem uma ampla cozinha, tem vários quartos. Por que eu preciso comprar uma single family home? Realmente é mais seguro uma casa? Às vezes não, porque esses condomínios em Miami, eles são verdadeiros clubes, eles são verdadeiras mini cidades, e eles têm protocolos de segurança super rígidos, e agora todo mundo aprendeu como é que é. E eles têm piscinas estilo resort, eles têm serviço de praia e de piscina similar a um hotel 5 estrelas, eles têm spa, eles têm academias com equipamentos de última geração que dão inveja a qualquer academia de ponta aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também, entre outras amenities que a gente chama, né? Entre outras infraestruturas aí, que não tem como uma single family home no subúrbio competir com esses condomínios. Então, essa demanda toda que estava apontada para single families estão se voltando agora para os condomínios. Porém, os condomínios ainda estão baratos. Eu estou falando isso porque daqui 2, 3 meses a normalidade vai voltar, os preços dos condomínios não vão estar mais nos preços que estão hoje. O mercado começou a ficar bem aquecido para esses condomínios. Ainda é possível encontrar oportunidades em Miami com 30% de desconto. Eu não tô nem generalizando, nem dizendo que você não vai encontrar esses 30%. Mas só para dar um exemplo, mês passado, nós vendemos um apartamento num condomínio em Hallandale, que é um bairro extremamente bem localizado do lado de Aventura. A 2 quadras da praia, nós vendemos por $317 mil. Né? Era uma proprietária amiga nossa, pediu para nós vendermos. Ela comprou esse apartamento há 3 anos por $580 mil. Então, a gente está falando aí de 45% de desconto, quase metade do preço. Tá? Isso está registrado no MLS, aconteceu, e isso aconteceu muitas vezes durante a pandemia. Ainda existem oportunidades desse nível em Miami para se aproveitar, mas está acabando. E, por último, aí, as construtoras estão dando incentivos de até $20 mil, que eram de $100 mil. Isso para as vacation homes em Orlando, tá? Que é uma outra grande oportunidade. Tem muita gente que está nos assistindo aqui, provavelmente pensa, né, ou considera comprar casas em Orlando para obter renda com aluguel por temporada. As vacation homes, obviamente, sofreram muito aí com a crise da pandemia, porque, assim como os hotéis, as atividades delas foram suspensas durante um bom tempo. Então, as pessoas, todo mundo estava querendo comprar single family home, né? Ninguém olhou muito ali para as vacation homes nesse período de pandemia. O que as construtoras fizeram? Olha, se você comprar uma casa com a gente te dá até $100 mil em dinheiro. Tá? Você pode abater isso da casa, você pode usar isso para pagar os custos da escritura, você pode usar isso para fazer upgrades, né? $100 mil. Isso não tem mais, tá? Hoje você não tem. Até 3 meses você encontrava esse tipo de incentivo, até 2 meses ela caiu para 75 mil. Hoje você encontra incentivos na faixa aí de $20 mil, talvez uma outra construtora ainda tenha $30 mil. Mas são incentivos reais, né? Você poder comprar hoje, abater esse dinheiro, né, em cash de uma compra, é uma oportunidade que você não vai ter. Eu, pelo menos, nunca vi. Eu atuo na Flórida junto com a Heloísa há 10 anos. A Heloísa está nesse mercado há mais de 20 anos. Nós nunca vimos isso. Nós nunca vimos esses incentivos no nível que estão hoje. E vão acabar. Tá, isso vai acabar logo assim que a normalidade começar a voltar. Se quiser aproveitar essas oportunidades na Flórida. Ana, por favor. Bom, esse é o Legacy que eu comentei com vocês, que fica em Downtown Miami, dentro do complexo Miami World Center. Tá? Ele é um dos principais empreendimentos da Flórida para quem quer investir em short-term rental. Ele garante 8% de retorno anual nos primeiros 2 anos. 8% mínimo. Tá? Então, se você está preocupado se você vai conseguir ou não alugar, não tem problema. Nos primeiros 2 anos, ele garante isso para você. Tá? Então, são apartamentos aí. E em Orlando também tem isso. Tá? Em Orlando, muitas construtoras garantem 6% líquido nos primeiros 2 anos. Aqui é 8% bruto. Se você tirar IPTU e condomínio, vai cair aí para uns 5% líquido em Miami. Tá? Num ambiente global de juros em queda, rendimentos baixos, é excelente esse investimento, lembrando que isso é o mínimo, tá? É o que é garantido, você pode conseguir mais. Então, são estúdios a 2 quartos, faixa de preço de 360 mil a 820 mil.
Esse segundo é o nativo, é o segundo empreendimento em Downtown. Downtown, basicamente, hoje você tem esses dois. Miami, na verdade, você tem esses dois, são os principais. Depois você tem apartamentos usados, mas você tem que garimpar. É diferente de Orlando, que tem todo um zoneamento, igual Kissimmee, né, com condomínios voltados para isso. Miami, você tem que ir de prédio a prédio. Então, esses são os dois principais. O nativo, ele foi um projeto originalmente concebido pelo Airbnb, juntamente com o Airbnb. Então, ele foi todo projetado para short-term rental. Então, são estúdios a 3 quartos, a faixa de preço parecida com o Legacy, 360 mil a 800 mil. E Orlando, você, como eu falei, você tem as casas dentro de condomínios, né? Tem zoneamentos específicos, Condado de Osceola é que lidera isso daí, mas você tem outros, né? São vacation homes, né? São geralmente perto das principais atrações, muitas delas são a 10 minutos da Disney. Esses condomínios são já conhecidos das agências de turismo em todo o mundo, então a saída para aluguel é muito boa, né? Alguns garantem o retorno do aluguel nos primeiros 2 anos, como eu comentei. Exemplos aí de condomínios, tá? Story Lake, Champions Gate, Windsor Island, Solara, Bela Vida. Nós só trabalhamos com os melhores, com os que têm históricos de sucesso. Tem muitos condomínios em Orlando, né? Mas nós já sabemos quais são aqueles que têm boa saída para aluguel e quais são as melhores oportunidades para investimento. Bom, aqui tem muita gente pergunta sobre essa questão de financiamento, né? É possível financiar por meio de bancos americanos e aproveitar os baixos juros americanos? Sim, o brasileiro pode fazer isso, não tem problema nenhum. Nós temos grande experiência com os bancos locais, grande relacionamento com os bancos locais. Basta comprovar renda no Brasil. O processo, ele não tem nada a ver com o processo aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é complicado essa questão de crédito. Lá a burocracia é mínima, né? O seu empréstimo é aprovado em cerca de 45 a 60 dias. Os juros hoje estão historicamente baixos, né? Desde 1970 você não encontra essas taxas de juros nos Estados Unidos. Você consegue aí financiar seu imóvel com taxas anuais entre 4% e 5%, geralmente fica em 4,5%, né? Depende muito aí do banco, né? Depende muito do valor da operação. Você basicamente dá a entrada de 30% a 35% e o restante você pode parcelar em até 30 anos. Eu fiz uma simulação ali de um imóvel de $400 mil, né, entrada de 35%, montante para financiar de 260 mil, juros de 4,5% em 30 anos, dá uma parcela de $1.317. Tá? Depois, nas perguntas e respostas, vamos ver se a gente fala um pouquinho aí também sobre essa questão, se você consegue quitar a parcela do financiamento com a renda do próprio aluguel. Esse é a grande estratégia de muitos investidores hoje na Flórida. Eles usam recursos do banco para se alavancar e nessas eles compram a primeira, a segunda, a terceira, a quarta casa. Temos vários clientes que estão na terceira, quarta casa. Um cliente especificamente está na 7ª casa. A última casa que ele comprou tem 14 quartos em Orlando. Se você somar todos os quartos que ele comprou em Orlando, ele tem 50 quartos, ou seja, ele tem um hotel, né, e fez disso um excelente negócio em dólar. Tá? É verdade isso que eu estou falando. Tá? Isso é bem real, é isso que as pessoas fazem. Temos aí a último slide, depois a gente entra nas perguntas e respostas. Tá? A gestão total do aluguel. Mas, Carlos, eu vou comprar uma casa em Orlando, vou comprar aí, igual esse cliente, 7 casas em Orlando, quem vai cuidar dessas casas? Né? Nós cuidamos de tudo, você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é dar um número da conta para a gente depositar o dinheiro. Eu não estou brincando, é assim que funciona, não só com as nossas administradoras, nós temos administradoras parceiras, né? Mas a maioria das administradoras idôneas em Orlando agem dessa forma. Então, nem a divulgação do imóvel você precisa fazer, nem a captação do cliente você precisa fazer. Toda a burocracia, check-in, check-out, você nem sabe quem é o inquilino, você nem fala com o inquilino. Tá? Manutenção, inspeção, preparação para o próximo cliente. E agora, durante a pandemia, todos esses procedimentos de segurança, elas também cuidam disso. Você só precisa arrecadar, dizer realmente os dados bancários e aonde o dinheiro vai ser depositado. Por isso que Orlando é o destino mais procurado. E estou falando de Orlando, tá? Porque Orlando sempre foi tradicionalmente uma cidade voltada para short-term rental, mas Miami agora está com esses empreendimentos que são iguais. As administradoras em Miami também trabalham da mesma forma, né? Mas por isso que Orlando e Miami agora é o destino mais procurado para quem quer investir em short-term rental, né? Para quem quer obter renda com aluguel por temporada. Ana, acho que nós podemos, acho que esse é o último slide, se quiser dar entrada nas perguntas e respostas.
Na verdade, antes da gente começar as perguntas e respostas, eu ainda volto para falar um pouquinho mais em detalhes dos serviços da LCR e dos vistos, né? Que a gente falou que ia falar um pouquinho de vistos hoje aqui também. Então, vamos lá. Mas antes de falar de vistos, como a gente está falando de investimentos no exterior como um todo, né? O Carlos mostrou aí diversas formas de investimento através do mercado imobiliário, seja uma compra própria para aluguel, para uso próprio, para você comprar e ter como que eles chamam de vacation home, né? Mas existem também, obviamente, como em todos os países, outras formas de investimento. E aí, falando um pouquinho sobre mobilidade global, porque falar sobre globalização hoje em dia já é clichê, né? Já foi. Mas a gente tem ouvido falar nos últimos anos sobre mobilidade global. E a pandemia trouxe um pouquinho disso também, de mostrar a necessidade de ter uma residência alternativa, facilidade de viagens, principalmente para quem é o nosso perfil de cliente, que é aquele indivíduo de alto patrimônio, que está viajando muito a negócios internacionalmente, e ter outros passaportes também auxilia bastante nessas viagens. Mas existem outras razões para investir no exterior, né? Que não é muita novidade para ninguém, mas a gente tem aí a diversificação de portfólio, melhores retornos financeiros, a proteção de capital. Então, no caso do brasileiro investindo nos Estados Unidos, especificamente, você está fazendo um investimento em dólar, né? É muito mais interessante você ter um aluguel rendendo em dólar do que um aluguel rendendo em real, nesse momento, principalmente que o dólar está super alto e a gente não sabe como vai continuar nos próximos meses e anos. E aí, entrando mais em detalhes sobre a questão da mobilidade global e da residência alternativa, hoje a gente não fala mais nem em segunda cidadania ou segundo passaporte. Os nossos clientes e os indivíduos aí de alto patrimônio, eles estão buscando a terceiro, quarto passaporte. E buscam, de fato, uma alternativa para morar em outro país, com o objetivo de ter uma melhor qualidade de vida do que o que eles encontram no seu país de origem, e principalmente um planejamento estratégico para a próxima geração, que é expandir as possibilidades dos seus filhos, né? Falando especificamente sobre motivos para ir para os Estados Unidos, porque hoje a gente está focando aqui, né? Então, essa pesquisa ela é um pouco antiga, ela é de uns 2 anos, mas os motivos ainda são bastante válidos, né? Razões para deixar o seu país de origem. E isso é uma pesquisa global. As principais razões foram busca de maiores oportunidades de educação, segurança pessoal, e aí a gente entra um pouco na qualidade de vida também, saúde, clima e limpeza urbana, que também entra bastante em qualidade de vida, né? E especificamente razões para ir para os Estados Unidos, educação de primeiro mundo. A LCR, por exemplo, o nosso maior mercado hoje é a Índia, e esse é um dos principais motivos dos aplicantes indianos estarem buscando a residência permanente nos Estados Unidos, é buscar a educação de ponta, né, nas faculdades que são chamadas Ivy Leagues. Liberdade e segurança foram os motivos mais altos para os nossos clientes brasileiros e da África do Sul também. Lembrando que, apesar dessa pesquisa ser global e não ter sido feita por nós, os nossos clientes também trazem os mesmos motivos, né? Oportunidade de trabalho e de carreira, então, consequentemente, expansão de negócios, e uma válvula de escape para o futuro em relação a inseguranças políticas e econômicas. E aí, nisso, a gente entra particularmente nos tipos de visto para os Estados Unidos. Então, a LCR, como eu mencionei no começo, a gente começou com o visto de investidor, que é o EB5, que dá um caminho direto para o Green Card, mas a gente expandiu os nossos negócios. Então, eu não vou tomar muito tempo falando em detalhes sobre cada um desses vistos, eu vou simplesmente falar as principais características deles, para que a gente tenha oportunidade de conversar nas perguntas e respostas e, de fato, sanar as dúvidas de quem está aqui, de quem tomou o tempo para buscar essas informações, tá? Então, uma rápida comparação sobre os principais tipos de vistos que existem para ir para os Estados Unidos, e lembrando também que quem está aqui hoje
vai receber essa apresentação, então não precisa se preocupar em anotar ou tirar um print, o que seja dessas informações, tá? Nós temos aí o EB5 e os outros EBs, na verdade, EB1, EB2 e EB3, que são vistos permanentes, que são caminhos diretos para o Green Card, mas cada um tem suas características específicas. O EB5, assim como o E2, é um visto de investidor, sendo que o EB5 é um caminho direto para o Green Card, visto permanente, e o E2 é um visto temporário. O EB5 é um visto que qualquer pessoa que tenha um montante de capital disponível pode aplicar, e essa é a grande diferença em relação aos outros tipos de visto EB. A gente tem o visto H1B, que é o visto de trabalho, que é bastante utilizado também, e que está passando por reforma neste momento, então a grande questão do EB5 contra, né, versus o H1B é a incerteza. Os vistos temporários, eles geram uma certa incerteza, porque a lei pode mudar, e quando você tem um Green Card, você já tem a sua certeza da residência permanente. O visto L1 também é um visto de não imigrante, é um visto temporário, muito utilizado na transferência de executivos ou abertura de uma subsidiária nos Estados Unidos. A gente tem visto aí nos últimos anos, apesar da LCR não ser advogado de imigração e não trabalhar diretamente com estes vistos, a não ser o E2 e o EB5, a gente sabe bastante porque atua no mercado de vistos e conversa com os advogados de imigração. O L1 tem sido visto que está sendo bastante negado. A linha, né, o que está sendo buscado para que as petições de L1 sejam aprovadas estão sendo cada vez mais difíceis, né, mais requisitos. Então, a gente tem visto que nos últimos 5 anos esse visto tem caído mais em desuso do que os outros. E o visto E2, finalmente, que é um visto temporário, mas é um visto de investidor também. E aí eu já aproveito para trazer uma pergunta que foi feita, que é a pergunta do Léo, falando para quem tem passaporte europeu, quais são as alternativas. O visto E2 é muito conhecido por ser utilizado por residentes europeus, porque só podem aplicar para o visto E2 cidadãos de países que têm o Tratado de Comércio E2 assinado com os Estados Unidos, o que é o caso de muitos países europeus, não é o caso de Portugal, por exemplo. O que é esse visto? Você tem o direito de permanecer no país, o aplicante, o cônjuge e filhos como dependentes até 22 anos, enquanto você estiver gerenciando o seu próprio negócio. A grande vantagem é, se você tem a vontade de gerenciar o seu negócio, esse é um visto interessante, e não existe valor mínimo estipulado por lei. Então, a gente vê aí, em média, de 150 a 400 mil dólares, seria um montante, ok, esse montante varia bastante, mas é claro que depende do tipo de negócio que você quer abrir. Então, por não ter um valor estipulado por lei, você tem uma certa flexibilidade no negócio que você quer abrir e investir, só que você tem que gerenciar. E o seu visto está diretamente ligado ao negócio estar sendo mantido nos Estados Unidos e estar trazendo lucro. O EB5 não, você faz um investimento que é passivo e uma vez que você cumpra os requisitos da lei e receber o seu Green Card, mesmo que esse negócio não exista mais, uma vez que você recebeu o seu Green Card, ele é permanente, a não ser que você infrinja leis nos Estados Unidos, né? Como qualquer outro tipo de visto. Então, a gente sempre fala o seguinte, existem diversos tipos de vistos e não existe o melhor ou o pior, existe aquele que está mais alinhado com a sua necessidade. Então, falando rapidamente sobre os vistos de investidor, como eu mencionei antes, o EB5 é a forma mais rápida de se conseguir o Green Card. A sua principal característica é que tem regras claras, uma vez que você cumpra todos os requisitos, você, em 2 anos da aplicação, consegue um Green Card, 2 anos hoje, tá? Porque o tempo de aprovação da petição varia bastante de acordo com o Departamento de Imigração, mas uma média aí de 2 anos você recebe o seu Green Card condicional, que tem validade de 2 anos,
E ao final desse condicional, você manda a segunda petição, que é comprovando os empregos gerados. Então, o projeto no qual você investiu tem que comprovar a geração de empregos. Essa é uma das grandes características do EB5. Você tem um valor mínimo estipulado por lei e você tem que cumprir os 10 empregos gerados, então você recebe o seu Green Card permanente com a comprovação de empregos. E o capital vai retornar, dependendo do projeto que você investiu, num tempo diferente. A lei também diz que o retorno não pode ser garantido, e aí por isso que é bastante importante você trabalhar com uma empresa que você confie e que você tenha muito claro qual que é a estrutura financeira do projeto, para ter certeza de que mesmo que não exista garantia contratual, porque a lei não permite isso, você se sinta seguro o suficiente de que o seu capital vai retornar. E é exatamente isso que a LCR faz. A gente busca estruturar projetos de EB5 que sejam conservadores o suficiente para que o nosso cliente se sinta seguro que ele vai receber o capital de volta, assim como investir num projeto que, de fato, gera os empregos, que é o principal requisito para receber o Green Card permanente. O outro visto de investidor, que é o visto E2, como eu já falei bastante sobre ele é um visto de característica temporária, né? E a principal característica dele aí é que o seu visto está diretamente ligado ao negócio estar dando certo. A questão da família também é importante, que os filhos, né, os dependentes, ao completarem 22 anos, perdem o direito de dependência. Por outro lado, ele tem uma característica bastante positiva, que é o tempo de aprovação é super rápido. Então, de 2 a 6 meses de aplicação, você consegue receber o visto E2 e pode se mudar para os Estados Unidos, o que no EB5 só acontece de 2 a 3 anos depois da sua aplicação. Os tipos de investimentos podem ser variados, então você pode escolher o tipo de investimento e negócio que você busca gerenciar, é importante isso, você, o aplicante principal, tem que gerenciar esse negócio, e o valor de investimento, como eu mencionei, também não está estipulado em lei. Como eu mencionei, só podem aplicar para o visto E2 os cidadãos de países que têm um tratado de E2 assinado com os Estados Unidos, o que não é o caso do Brasil, e como eu mencionei, esse não é o caso de Portugal também. O que acontece, então, é uma rota para aplicar para o visto E2, né, quem tem interesse nesse visto, mas não é cidadão desse país, através do Programa de Cidadania por Investimento de Granada. Granada é uma ilha no Caribe, que tem um programa de cidadania por investimento, no qual você não precisa nunca ter ido na ilha, né? Você investe em projetos pré-aprovados pelo governo, num tempo particularmente rápido, que é de 3 a 4 meses, você consegue a cidadania de Granada, e com esse passaporte, você consegue aplicar para o visto E2. Então, a gente está falando aí de 6 meses a 1 ano, você está com o visto aprovado para ir morar nos Estados Unidos, no caso seria o E2, usando a rota pelo passaporte de Granada primeiro. E se você somar todo o investimento de Granada, que é um mínimo de 220 mil, mais o necessário para abrir o seu negócio nos Estados Unidos para o visto E2, a gente está falando de 500 mil dólares, o que ainda assim é mais baixo que o valor mínimo de investimento que o EB5, que hoje é 900 mil dólares. Outra grande característica da cidadania de Granada também é que a cidadania, ela passa extensivamente para sua família. Então, pode ser o investidor, o cônjuge, dependentes solteiros até 30 anos, dependendo da situação, você consegue incluir também irmãos, pais, sogro e sogra. Outra grande vantagem da cidadania de Granada é que o passaporte possibilita viagem para mais de 140 países sem necessidade de visto. Isso inclui países na Europa, China e Rússia. E não tem nenhuma exigência de residência. Então, você pode nunca ter ido para Granada e ter a cidadania. Um outro serviço que a LCR está mostrando exclusivamente hoje, que ele foi lançado primeiramente para uma parcela dos nossos clientes, não foi nem aberto para todos os nossos clientes ainda, como o Carlos falou, da grande vantagem de financiamento e hipoteca
para produtos imobiliários nos Estados Unidos. A gente, então, tem essa empresa que foi criada pela própria empresa LCR, que é o International Investors Mortgage. Então, a gente tem um programa de hipoteca elaborada para investidores internacionais, e uma das grandes vantagens aqui de trabalhar com os nossos clientes de EB5, assim como outros aplicantes de EB5, é que a gente usa o capital de EB5 como garantia dessa hipoteca, mesmo que o capital ainda esteja preso no processo de EB5. Então, quem tiver interesse também, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso agora, ou eventualmente depois. Então, eu quis falar bem rápido sobre os principais produtos que a gente está oferecendo hoje relacionados aos Estados Unidos, para que a gente tenha tempo de conversar um pouco mais agora. E só relembrando, então, que a nossa missão, de fato, é auxiliar famílias a acessar oportunidades globais e alcançar os seus objetivos. E a gente faz isso através de serviços de assessoria, de ativos alternativos, que são esses outros serviços de gerenciamento de patrimônio, gestão de patrimônio, como o produto de financiamento imobiliário nos Estados Unidos, e vistos de programas de investidor. Só para falar que, além dos 3 programas de investidor apresentados, que é permanente para os Estados Unidos, que é o EB5, temporário para os Estados Unidos, que é o E2, podendo utilizar Granada como rota, se você não é um cidadão de um país que tem o tratado, a gente também trabalha com o visto de investidor de Portugal. Então, ficam aqui as nossas informações, para quem quiser entrar em contato depois. Eu vou abrir para as perguntas, e como eu mencionei, a gente vai mandar também essa apresentação depois, para que vocês tenham todas as informações e, eventualmente, agendem uma conversa para tirar as dúvidas. Eu vou parar de compartilhar minha tela para que vocês vejam aí agora todos os palestrantes, que a gente possa ter um bate-papo um pouquinho mais real. E aí tem aqui uma pergunta já. Vou pedir para os outros palestrantes ligarem os seus microfones para poder responder. Como apresentei no começo, a gente tem o Marcelo Gorenstein, da LCR também, que fica baseado em São Paulo, assim como eu. E a Heloísa Arazi, da AMG Realty, que está em Miami. E eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui hoje. Temos uma pergunta já sobre financiamento. É possível quitar as parcelas do financiamento com a renda do próprio aluguel? Carlos, você já falou sobre isso e o pessoal gostou, né? Sim, se a Heloísa quiser comentar um pouco, é possível sim. Aliás, o grande objetivo aí de você fazer o financiamento, comprar financiado Vacation Homes em Orlando ou em Miami, é você conseguir ter a renda para pagar a parcela do financiamento. E em grande parte das vezes, tá, você consegue pagar não só a parcela dos financiamentos, mas também todas as despesas relacionadas ao imóvel, e ainda sobra dinheiro. Né? Então, essa é uma grande estratégia de alavancagem. Né? Não sei se a Heloísa quer complementar alguma coisa nesse sentido. Olá a todos, obrigada pela oportunidade e o convite, Ana e Marcelo. Para responder essa pergunta, uma das perguntas frequentes que nos fazem é se o financiamento tem que ser quitado, os juros do financiamento deve ser quitado no momento que a pessoa queira terminar aquele financiamento por 30 anos. Então, aqui o financiamento, o programa de financiamento dos bancos americanos é feito num prazo de 30 anos, sendo que o cliente tem a possibilidade de quitar aquela dívida em qualquer momento durante esse período. E aí a dívida que ele tem termina naquele momento. Então, ele pode quitar no primeiro ano da compra. Às vezes as pessoas não querem se descapitalizar no início, pegam um financiamento por 30 anos, mas não necessariamente ele precisa cumprir os 30 anos. Depois de algum tempo ele pode quitar e aquela dívida, os juros terminam ali. Então, é um processo relativamente fácil, como o Carlos mencionou antes, e nós damos toda a assessoria também na parte de financiamento. Só para complementar, tem mais uma pergunta aí, dizendo, isso é aluguel mensal ou no modelo Airbnb? Nos dois casos, quando a pessoa
quando o cliente compra um imóvel para investimento, tanto para um imóvel voltado para aluguéis de curta temporada ou uma locação anual de 12 meses, as parcelas, né, a renda que ele vai ter com aquele imóvel, tanto como short term, como Airbnb ou a longo prazo, vão ser abatidas da hipoteca, do condomínio e tudo mais. Então, para ambos os casos. E aí tem uma pergunta que eu já vou responder rapidamente, porque eu sei disso por causa do nosso novo serviço de hipotecas, né? Que se é possível refinanciar o imóvel, e isso é possível sim, tá? Tem uma outra pergunta aqui que eu vou passar para o Marcelo, que é perguntando como que a LCR é remunerada. Boa noite, Carlos. Boa noite, Luísa. Boa noite a todos. Os custos do EB5 são além dos 900 mil dólares que você tem do investimento, você tem o custo com o advogado de imigração, que cobre em torno de 20 a 30 mil dólares, dependendo do advogado, e você tem uma taxa de administração da LCR que é de 60 mil dólares. A LCR, no EB5, os investidores são sócios limitados dentro de um fundo, e esse fundo faz um empréstimo para um projeto EB5, e a LCR cobra 60 mil dólares de taxa de administração desse fundo. Só para complementar também, aí a gente já está entrando um pouquinho mais em detalhes no EB5, mas eu acho que é importante a gente falar, porque de fato essa é uma das características da LCR, né? É transparência e é mostrar que a gente não trabalha com conflito de interesses. Então, existem várias estruturas diferentes de projetos de EB5, e a estrutura que a gente trabalha é que esse fundo, como o Marcelo falou, nós somos gestores e cada um dos sócios EB5 são sócios minoritários, o fundo faz um empréstimo para a construtora que está desenvolvendo o projeto que a gente está apresentando nesse momento. Então, de fato, a LCR ela é remunerada com os juros desse empréstimo. E uma parte desses juros a gente repassa para o sócio minoritário, que é uma parte bastante pequena, sim, porque o principal objetivo do investidor EB5 não é a rentabilidade em si, mas é ter um projeto que ele se sinta seguro, que vai receber o capital de volta e vai gerar os empregos necessários. E aí eu aproveito e já passo outro para o Marcelo perguntando, para trabalhar, é melhor o visto E2 ou o visto EB5? Depende do cliente, do investidor, né? O EB5 é o visto que te dá o green card. Com o green card você tem direito de trabalhar, viver como qualquer cidadão americano. Mas às vezes você não precisa do green card, às vezes você quer montar um próprio negócio e o visto E2 pode ser um visto interessante, porque você não precisa dos 900 mil dólares, né? Para fazer o visto E2 você precisa ter a cidadania de algum país que tem tratado econômico com os Estados Unidos, né? Que é o caso da Itália, que muitos brasileiros têm, o caso da Espanha. E uma vez que você tem isso, você consegue montar um negócio. Em geral, não tem um limite, um valor mínimo, desculpa, para o E2. Em geral, o valor é de, os advogados falam não menos do que 100 mil dólares. Então, uma franquia pequena você consegue montar. Então, depende muito do perfil do investidor, né? Mas para quem quer oportunidade de trabalho em empresas grandes, daí, sem dúvida, seria o EB5. Tem mais um interessante aqui que é uma dúvida que a gente ouve em todos os nossos eventos. A aquisição de uma casa nos Estados Unidos para um modelo de aluguel gera empregos? Esses empregos são considerados para um futuro processo de aquisição do Green Card? Não, a lei é bem clara, né? Você precisa montar uma nova empresa e gerar 10 empregos considerados full-time nos Estados Unidos para poder aplicar para o EB5. Quando você compra uma casa ou outro tipo de investimento passivo, isso não entra como um investimento para o EB5. E também para o E2 é a mesma coisa, tem que ser um negócio que dá lucro, que gera empregos, mas não pode ser desse jeito. É importante também ressaltar que esse é o processo dos Estados Unidos, né, do EB5. O Golden Visa de Portugal, por exemplo, que a gente também trabalha, é diferente. No caso de Portugal, você pode sim aplicar para o Golden Visa através da aquisição de um imóvel em Portugal. Isso. E Granada também. A E cidadania Granada também, de exato. você pode Granada também. comprar um imóvel, fazer um investimento em um hotel, por exemplo. Nós temos um hotel 5 estrelas, em parceria com o Hotel 5 Estrelas em Granada, que você vira um investidor e você consegue esse passaporte que te dá acesso ao visto Schengen e outros grandes benefícios, faz parte da Commonwealth, né, da Inglaterra, então um passaporte bem poderoso.
O EB5 ele tem as regras bastante claras e são requisitos bem diferentes, né? Então, por isso que é importante, se você, Joe Rocha, tem interesse em saber mais sobre o EB5, a gente pode conversar em detalhes depois. Como eu falei, eu fiz questão de não entrar em detalhes em todos esses vistos, mas tem alguns requisitos importantes que precisam ser cumpridos para conseguir o Green Card. Os aplicantes do EB5, após receber o Green Card, podem manter residência no Brasil e nos Estados Unidos? Sim. Pode manter nos Estados Unidos e no Brasil, mas quem adquire o Green Card, por definição, precisa morar nos Estados Unidos e passar a maior parte do tempo nos Estados Unidos, né? Quem não cumpre com esse requisito corre o risco de perder o Green Card. Em geral, mais do que 6 meses ao ano é recomendado você ficar nos Estados Unidos e ter uma residência fixa, né? Caso contrário, você pode perder o visto, a residência. E aí, se você me permite também complementar, Marcelo, eu acho que é importante a gente falar do que é o conceito de residência, né? Uma vez que a gente fala de Green Card, a gente meio separa isso em dois. Uma coisa é a residência fiscal e outra coisa é a residência de onde você está morando de fato. Então, independente do tempo que você passa dentro dos Estados Unidos, quando você tem um Green Card, você é considerado um residente fiscal norte-americano. Então, isso significa que você tem que declarar os impostos nos Estados Unidos e pagar de acordo com as leis deles e etc. Se você vai manter a sua residência fiscal em outro país ou não, aí a escolha é sua ou do outro país de origem que você tem, né? É bom lembrar que os Estados Unidos ele tem um imposto sobre a renda global, né? Então, uma vez que você é residente nos Estados Unidos, você tem que pagar imposto no que você ganha no Brasil e no mundo inteiro. É diferente do que alguns outros países. Mas é só da sua renda, né? Não é de todo o seu patrimônio. E aí, como você falou, como o Marcelo falou, colocou, que é muito importante levar em consideração, é a questão da residência de onde você mora. Quando você tem o Green Card, também pressupõe-se que você tem a intenção de morar permanentemente nos Estados Unidos. Então, teoricamente, você tem que passar ao menos 6 meses do ano nos Estados Unidos, senão o governo pode te questionar por que você está fora, né? Não é que você não possa fazer isso, mas você vai ter que, então, estar se explicando ao invés do caminho contrário, né? Se você tem os seus motivos, caso você seja questionado, você pode sim ficar fora dos Estados Unidos por mais tempo, mas é sempre interessante se programar para ficar ao menos 6 meses do ano, não necessariamente consecutivos, dentro dos Estados Unidos. O visto E2 não dá direito ao Green Card? Não, ele não dá direito ao Green Card. Você pode morar nos Estados Unidos por tempo indeterminado, desde que o negócio dê lucro, né, que esse é o principal objetivo do E2, mas ele não dá direito à residência permanente, a não ser que você cresça muito o negócio e você transforme o seu E2 em um EB5. Daí você conseguiria um Green Card, mas sozinho o E2 não te dá direito ao Green Card. Tem outra pergunta aqui. A França também faz parte deste tratado? A França faz parte do tratado. Foi inclusive interessante porque na administração anterior do Trump, né, ele teve uma briga muito forte com o Macron e ele decidiu punir os cidadãos franceses nesse tratado E2, que tem muitos franceses que fazem o E2, e ele diminuiu o tempo de renovação do visto. Então, em geral, é 5 anos que você precisa renovar esse visto, comprovando que o negócio dá lucro, e ele, se não me engano, diminuiu esse prazo pela metade. Mas a França ainda tem esse visto, talvez agora com Biden mude. Acredito que não, porque uma vez que já foi feito é difícil voltar atrás, mas nunca se sabe, né? Tem uma outra que eu tinha perdido aqui, voltando para a locação. Em qual região de Miami eu posso fazer locações de curto prazo? Então, em Miami, os imóveis, os edifícios em especial, têm muitas restrições em relação à locação. Então, nós que temos muita experiência no mercado, podemos indicar e assessorar o cliente quais são aqueles imóveis que permitem locação de curta temporada, sendo que a maioria deles permite um mínimo de 3 meses, outros de 6 e outros até você tem que ser dono do imóvel por 1 ano ou 2 anos antes de locá-lo.
Então, é muito importante ter essa assessoria desde o início para o investidor não fazer um negócio errado, pensando que ele pode comprar um imóvel, alugá-lo, e depois da compra ele se depara com essa restrição do condomínio. Então, tem algumas opções que nós conhecemos que podemos indicar aos clientes. Só complementando, Heloísa, esses dois que a gente colocou aí na apresentação, o Nativo e o Legacy, não tem restrição nenhuma. Você pode alugar por um dia, uma semana, um mês, um ano, do jeito que você quiser. Não precisa passar um ano antes lá. Eles são feitos para isso, nesse formato. Nesse momento, são todas as perguntas que eu tenho aqui. Então, Tem aqui a taxa de administração da gestão dos imóveis alugados. perfeito. A nossa empresa cobra uma taxa de 15% do valor da locação para administrar os imóveis, desde o momento que nós encontramos o inquilino, para qualificar o inquilino, ter certeza que ele vai ser aprovado pelo condomínio. Durante o processo de locação também, como o Carlos mencionou, o cliente do proprietário do imóvel não tem nenhum contato com o inquilino, é tudo através da nossa empresa. Então, todos os pepinos, todos os problemas são resolvidos por nós, inclusive a cobrança de aluguel, se for atrasada, a preparação dos contratos, manutenção do imóvel, é tudo feito pela nossa empresa. Então, por isso, existe uma taxa de 15% do valor da locação para acompanhar todo o processo até o dia que nós entregarmos a chave de volta ao inquilino, ao proprietário, desculpa. Com o Biden, é esperada maior velocidade na tramitação do EB5? Sim, em todos os vistos, acho, né? O Biden ele é muito pró-imigração, como todos os democratas, e com o Trump o que aconteceu foi que ele tirou muito do funding, né? Da verba do USCIS, que é o Departamento de Imigração, diminuiu muito os funcionários e ficou, em consequência, um backlog muito grande, uma fila gigantesca. E agora, com o Biden, já mudou a direção do USCIS, inclusive está revertendo muitas das leis que foram, não leis, né, não chama, agora a palavra, mas ele reverteu muito das ordens executivas, né? Ordens executivas do Trump para voltar ao normal. Então, todos os vistos, incluindo o EB5, vão ficar bem mais rápidos. Tem outra questão também importante, essa é a parte que eu adoro, né, discutir sobre o EB5, porque o programa, parece que nada muda, mas todo mês muda alguma coisa no programa. Os números de aplicação do EB5 caíram bastante no último ano, né, seja por Trump, por aumento de valor de investimento, que era 500 mil e passou para 900 mil, e também por pandemia. E como foi uma diminuição considerável, teoricamente, vai ser mais rápido o processamento, porque tem menos petições na fila, né? Mas isso é só para deixar a resposta um pouquinho mais longa. A resposta curta, de fato, é que sim, a velocidade deve ser mais rápida. E tem agora uma outra pergunta sobre como funciona a utilização do valor aplicado no EB5 para obtenção de empréstimos e financiamentos. Então, o valor do investimento EB5 em geral fica preso por 5 anos, né? 5 anos porque é o tempo que demora do começo do processo até o final do processo. Então, você não pode usar esse dinheiro para alguma outra coisa. A LCR oferece, diferente de outras empresas, a opção de você usar esse valor como garantia para fazer um financiamento. Aí você pode ser um financiamento em um imóvel, comercial, residencial, da escolha do cliente, e você não fica com esse dinheiro parado, como se fosse com outras empresas, né? E desculpa, Marcelo, mas também só para complementar, que é uma solução exclusiva da LCR essa, né? Sim. De quem aplicou para o EB5, a gente consegue aí fazer um tipo de financiamento que a gente consegue utilizar o capital de EB5 como garantia para que você tenha taxas mais atrativas no empréstimo. Sim. Tem um comentário aqui que não é uma pergunta, mas eu acho que vale a pena a gente ler. É do Ed Franco, e ele fala: eu não tenho perguntas específicas, mas quero parabenizar o Carlos e a Heloísa pelo brilhante trabalho que vocês fazem. Sou cliente de vocês e vou ler mais agora sobre a LCR.
Então, Obrigado, agradeço pela Obrigada. sua presença e pelo seu comentário. Só lembrando que se alguém quiser fazer uma pergunta ao vivo, a gente pode também permitir o microfone, né? Então é só levantar a mãozinha que fica embaixo e a gente pode fazer isso. Eu também quero estar consciente do tempo de todo mundo, então a minha sugestão é que a gente fique mais 10 minutinhos aqui no máximo. Então, de fato, aproveitem a disponibilidade desses profissionais todos para sanar suas dúvidas. Enquanto ninguém pergunta, posso falar um pouquinho sobre essa questão da PJ e da PF? Claro. Porque é uma pergunta, eu mencionei bem rapidamente no primeiro slide, enquanto surgem as novas perguntas aí, e é uma dúvida frequente, né? Eu preciso comprar pela pessoa jurídica ou pela pessoa física, né? E é importante, a maioria das vezes nós recomendamos comprar pela pessoa jurídica, por conta do imposto sucessório na Flórida, que é de 40% do valor do imóvel para estrangeiros. Então, é um ônus muito grande para os herdeiros em uma eventualidade, né? Esse imposto. Então, por isso, nós aconselhamos sempre comprar pela pessoa jurídica. É uma pequena estruturação societária que é feita, uma coisa bem simples, não se compara a abrir uma empresa no Brasil, que demora 30 dias às vezes, em questão de 2, 3 dias essa empresa é aberta, e você pode fazer isso aqui do Brasil, e também não é nada caro, né? É uma coisa bem fácil mesmo de abrir, e com isso você já elimina a aplicabilidade desse imposto, porque em tese essa estruturação societária não morre, então não tem herança, não tem imposto sucessório. É claro que existem situações que você pode comprar pela pessoa física, vamos supor que você queira comprar um imóvel hoje para já vender daqui a um ano, né? Então, assim, o risco nesse caso diminui bem, você pode comprar, nesse caso, pela pessoa física, porque as chances aí de uma eventualidade são bem menores, né? Mas na maioria das vezes é pela pessoa jurídica que nós orientamos a compra. Tem outra pergunta bastante interessante aqui da Flávia. É possível aplicar para o visto E2 de não imigrante para ficar morando no país e, em seguida, aplicar para outro visto de imigrante, por exemplo, por família, mas que esse demoraria mais anos? Sim, você poderia fazer um adjustment of status, mas você precisaria conversar com um advogado de imigração para entender exatamente como isso se aplicaria no seu caso. Mas eu acredito que é possível. Acho que a grande questão em relação a vistos nos Estados Unidos é que eles falam sobre intenção, né? Qual que é a sua intenção quando você está aplicando para aquele visto? Então, quando você está aplicando para o visto E2, a sua intenção é empreender nos Estados Unidos. Por isso que o seu visto é válido enquanto o seu negócio estiver não só aberto, mas também gerando lucros. Mas se você tem a possibilidade de aplicar para um visto permanente depois, a sua intenção de morar faz todo sentido uma vez que você já esteja lá. Não faria muito sentido se fosse ao contrário, por exemplo. Então, é muito importante, muitos dos nossos clientes que aplicam para o EB5 já estão morando nos Estados Unidos, inclusive, a gente tem muito cliente que fez E2 primeiro e decidiu aplicar para o EB5 porque os filhos eventualmente perdem o direito de dependência, eles percebem que as segundas, terceiras e quartas renovações são um pouquinho mais complicadas, então já que eles sabem que querem ficar permanentemente nos Estados Unidos, fica muito mais fácil aplicar para o EB5 e receber o Green Card. Tudo isso também para falar que é muito interessante conversar com um advogado de imigração para entender qual que é o tipo de visto que está mais alinhado com os seus objetivos e, de fato, fazer um plano de imigração, se esse for o caso, como que você trouxe aqui de exemplo, Flávia. Preciso entrar nos Estados Unidos para comprar o imóvel? Posso comprar à distância? Elisa, quer responder? Fica à vontade, como for, como você quiser. Não, por favor. Nós temos nosso público maior é o brasileiro, né? Então, nós temos muita experiência em vender imóveis para brasileiros sem estarem presentes aqui. É um trâmite comum, fácil, tudo é feito por e-mail, com exceção se o comprador for querer financiar. Se ele quer financiar um imóvel, ele, infelizmente, tem que estar aqui para assinar os documentos do banco. Apesar que hoje em dia, pós-Covid, os bancos estão aceitando
assinaturas online via um notário americano no estado da Virgínia, que permite que o comprador assine os documentos do financiamento através desse sistema com uma testemunha em câmera. Como também a venda do imóvel, antigamente o vendedor do imóvel, para assinar a transferência e escritura de venda, tinha que estar presente aqui nos Estados Unidos. E hoje em dia também nós estamos fazendo as escrituras, os closings que chamamos, através desse notário na Virgínia. Então, a tecnologia facilitou bastante, a pandemia nos ajudou também com que as pessoas possam concretizar os investimentos imobiliários a longa distância. Mais uma pergunta aqui, talvez seja a última. Em busca de rendimentos em Miami, seria melhor casa ou apartamento? Para uso em alguns momentos do ano e para aluguel o resto do tempo. Depende muito do valor do investimento que o comprador disponibiliza, né? Porque as casas em Miami são muito mais caras que os apartamentos. Por termos mais opções, mais ofertas de apartamentos, os valores das casas diminuem bastante. Então, por exemplo, você consegue comprar um apartamento de $200 mil hoje em Miami para fazer algum tipo de locação de curta temporada, mas infelizmente não existe casa de $200 mil aqui. Aí a gente já tem que indicar o cliente para ir para a cidade de Orlando. Mas respondendo a pergunta, como rendimento, casa seria melhor porque você tem um condomínio mais econômico, né, mais viável, uma taxa de condomínio mais viável, e com isso o teu rendimento melhora. Mas também temos, como eu falei anteriormente, temos vários condomínios que permitem locação, que você pode usar quando estiver de férias em Miami, e na sua ausência deixá-lo alugado para obter renda. E aí, só continuando essa pergunta, as casas a partir de quanto, mais ou menos? Depende muito do bairro. Miami, a gente fala que Miami é tudo aqui, desde South Beach até Palm Beach. Todo mundo chama, os brasileiros chamam todos os 3 condados de Miami, né? Mas cada área é muito específica. Então, se você vai para o norte, um pouco mais ao norte de Hollywood, de Fort Lauderdale, os preços são um pouco mais atrativos do que o sul, Miami, South Beach. Então, depende. Nós trabalhamos com imóveis a partir de $250 mil. Não encontraremos casas em Miami neste valor. Casas, eu diria que para você comprar uma casa bacana, decente, pelo menos $500 mil. Numa região segura, boa, que tenha procura para locação também. É necessário ir para os Estados Unidos para abrir uma empresa? E é simples abrir essa empresa para realizar a compra do imóvel? Não é necessário estar aqui também. A abertura e o fechamento da empresa são trâmites muito fáceis. Os advogados do mercado imobiliário indicam que você compre, que o estrangeiro compre um imóvel abaixo de uma empresa, abre uma empresa somente para a compra daquele imóvel, mesmo que ele queira ter outros negócios nos Estados Unidos, que ele não misture a compra do imóvel naquela empresa com outros negócios, seria somente para este fim. E no momento que ele vende o imóvel também se encerra a empresa, fecha-se, é um trâmite relativamente fácil, feito e com custo baixo, feito por um contador, por um CPA ou por um advogado. Perfeito. Me parece que é o fim das nossas perguntas aqui. Então, eu aproveito mais uma vez para agradecer a presença de todos, não só dos nossos palestrantes, mas também de cada um que esteve aqui presente nos acompanhando durante toda essa hora e meia, mais ou menos, né? Em nome da LCR, eu agradeço também o Marcelo, e aviso que, como mencionei no começo, vocês vão receber essa apresentação, e a gente fica à total disposição para esclarecer quaisquer outras dúvidas que vocês tenham. Muito obrigada, Ana, Marcelo, Carlos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Então, uma boa noite a todos e espero vê-los em breve. Até o próximo evento, até o próximo webinar. Boa noite. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada a todos.